ênfase aqui é a família, a solidez de uma família. E vocês estão vendo a família bonita ali? Ali está a minha amada, o meu filho mais velho com a esposa dele, Caroline, a minha filha, Caçula, e depois meus netos, né? O Tiago com a esposa dele é Maíra, a cidade da família Maíra, mas a esposa dele é Maíra, é diferente, né? Temos lá o João Pedro, o Tiago é advogado, o João Pedro é oficial do Exército, né? E depois tem o Rafinha, que está sentado ali na frente, né? Está com 15, fez 15 aninhos agora, há poucos dias, está estudando, fazendo a gente falava segundo grau, hoje acho que mudou, né? Ensino médio. Como é que fala? Ensino médio. Ensino médio, isso, é ensino médio, né? E depois o Lucas, que tem fez 7 aninhos. 7 aninhos tem o Lucas, né? Então está ali a minha família abençoada, que é a mesma família, né? E a gente falando aqui de família, então eu resolvi trazer para mostrar para os irmãos, nem todos conhecem, né? A minha família. A família que está crescendo, está vendo? Daqui a pouco vem bisneto. Estão preparando já, o Tiago e a esposa estão preparando aí para receber, né, o meu bisneto. Por isso nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127, nós vamos ler juntos o versículo que está ali na tela, tá bom? Todos juntos, vamos ler. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. De novo, vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? Nosso Deus, como alegria, prazer, Pai, estar aqui na Tua presença. Como é gostoso, Pai. Como eu vou estar com os meus irmãos queridos, essa família abençoada, a família de Deus. Muito obrigado, meu Pai, por este privilégio. E agora, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra toque os nossos corações, que nós sejamos edificados, abençoados, alimentados, exortados com a Tua palavra, que possamos crescer, Pai, espiritualmente e crescer na Tua presença. Fala conosco, Pai. Prepara o nosso coração agora para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante que família, a gente fala tanto de família, mas família aqui é projeto de Deus. Tanto que a Bíblia apresenta vários ensinamentos para a família, bem como exemplos de famílias. Nós temos, por exemplo, a família de Adão, a família de Noé, a família de Abraão, a família de Moisés, a família de Jó, a família de Davi, a família de João Batista, a família de Jesus. Cada família com a sua própria história, com a sua trajetória, não é? Mas, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós vemos que a família, a história da família de Jesus começou lá atrás com a família de Abraão. Quando Deus chama Abraão, já chama com o objetivo de preparar a linhagem de Jesus. Aquela linhagem que daria vida a Jesus, que é o Emmanuel, que é Deus conosco. Então essa história atravessou séculos e séculos, mas a família continuou firme. Essa firmeza que me leva a pensar sobre a solidez de uma família. Quando eu penso em solidez quer dizer qualidade daquilo que é sólido, aquilo que tem resistência, tem durabilidade, tem firmeza, tem segurança, tem estabilidade, algo que tem fundamento, que tem base. Isso é solidez. E aqui, meus irmãos, uma família, para viver uma história linda, edificante, duradoura, ela precisa dessa solidez. É na Bíblia nós vamos encontrar as orientações para essa família. A primeira que nós vemos nesse versículo aí mostra que a solidez da família começa com o autor do projeto. Quem foi que fez o projeto? Deus. Deus. Ele que inventou esse projeto de família. Ele que disse: não é bom que o homem esteja só.
Aí ele prepara uma companheira. Bom, ele é tão bom ter uma companheira, não é? É bom, não é? Depois ele perguntava para cada um aqui, né? É bom demais. Alguns já perderam a sua companheira. Às vezes eu até penso que quando eu perder a minha, não vou ter mais não. Não é? Porque a gente costuma tanto com aquela mesma que depois fica difícil para ter outra, né? Mas é tão bom. A minha está viajando hoje à noite, chega amanhã cedo. Eu quero dar aquele abraço carinhoso, de Deus, né? Aquele afago gostoso, que é tão bom, mano. É bênção de Deus, meus irmãos. É Deus que inventou. Deus inventou a família. E ao projetar a família, Deus, nesse projeto, definiu as normas e as regras para essa família. Por isso que ele nos deu um manual. Nós temos o manual da família. Qual é o manual da família? A Bíblia. Muito bem. Então nós temos aí um manual onde Deus vai definindo todas as regras, todas as orientações. E Ele espera que nós façamos o melhor para a nossa família. Eu me lembro da história daquele homem que trabalhou muitos anos numa construtora. Ele deu a vida ali. Muitos anos. E aí, quando estava perto de aposentar, o dono da empresa chegou para ele e falou: Fulano, eu tenho a última tarefa para você. Você está construindo uma casa, mas vai caprichar com essa casa, hein? Faça o melhor que você puder, porque você é sua última obra aqui. Então, vai fechar com chave de ouro. Mas ele já estava tão cansadão, tão esgotado, tão desgastado também, que ele não se preocupou em fazer o melhor, em pegar os melhores materiais, e fazer meio de qualquer jeito. Quando a casa ficou prontinha, até que ficou bonita, né? Mas não tinha, né, aquela solidez que deveria ter. O chefe pega a chave e diz: esse aqui é o seu presente, viu? Presente da sua aposentadoria. Ah, se ele soubesse o que ele estava fazendo para ele. Meus irmãos, cada um de nós está construindo a solidez da sua família. E como é que nós estamos agindo diante dessa construção? Deus nos deu o projeto, Deus nos deu as regras, Deus nos deu toda a orientação que está na Bíblia. Mas será que nós estamos seguindo direitinho o que Deus determinou? Essa família que é projeto de Deus pertence a Ele. Cada membro da família precisa ter um compromisso com Ele. É ter como Senhor da sua vida, da sua família. É deixar Deus dirigir, orientar a sua vida, a sua família. É buscar a edificação de Deus para toda a sua casa, para toda a sua família. É através da palavra de Deus que Ele quer edificar, Ele quer construir não só a nossa história, mas a realidade da nossa família. Então é necessário estar comprometido com a palavra de Deus, com o projeto de Deus, com as orientações de Deus. Então deve ser a nossa regra prática do nosso dia a dia, o nosso manual, a planta. Todo projeto é uma planta, é a Bíblia, é a nossa planta. Ali tem todas as orientações para a nossa família, para que nós possamos edificá-la da melhor maneira possível. Eu me lembro da história daquele homem que começou a ler a Bíblia com a esposa. Ele não era crente, queria uma Bíblia. Começou a ler. E a certa altura ele disse para a esposa o seguinte: mulher, se esse livro é verdade, nós estamos enrolados, nós estamos perdidos. Mas ele continuou lendo, não desanimou não. Mais à frente foi: mulher, esse livro realmente mostra que o futuro dos perdidos é muito ruim. Nós estamos enrolados, mulher. Mas ele não desistiu, continuou lendo. Quando chega mais à frente, ele chama a mulher, vem cá. Descobri aqui no livro que tem jeito para nós. Tem jeito, tem salvação para nós. Nós podemos encontrar nessa palavra aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Aqui está, né, as orientações de Deus para a nossa família, para a nossa vida, para cada um de nós. Ai, meus irmãos, como é gostoso gente descobrir na Bíblia as orientações, a direção de Deus, né? Aquilo que Ele espera de cada um de nós. Olha, de cada um assumir aquele compromisso sério com Deus, com a palavra de Deus, né? É por isso que Jesus deu muita ênfase no compromisso com a palavra. Olha o que Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, né? É um pouquinho pequenininho, mas acho que dá para ler, né?
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto, irmãos, me lembrou daquela tragédia lá no Rio. Lá, como é que chama lá a cidade? Eu esqueci agora o nome, né? Não? Cidade Real. Como é que é? É isso, Petrópolis. Me fugiu aqui agora, deu branco, né? Porque eu não lembrava, né? Porque às vezes esqueço também o nome das pessoas. Dá um branco na memória ali, a gente esquece. Mas, lá em Petrópolis, veio aquela tragédia. Morreram muitas pessoas lá na serra. E por quê? Tem os morros, eles construíram, mas o alicerce não chegou a se aprofundar na rocha. Aquelas rochas cobertas de terra e o alicerce na terra. Quando a enxurrada veio, foi levando a terra e as casas foram sendo levadas também. E muita gente morreu. Foi uma tragédia aqui, meus irmãos. Por quê? Não tinha um bom alicerce. Assim também é a nossa vida. Jesus está dizendo aqui, nós temos que a nossa casa estar edificada sobre a rocha, que é Jesus, e que é a palavra de Deus, para que tenha firmeza, para que as tempestades da vida não venham desmoronar com o nosso lar, com a nossa família, com a nossa casa, mas que nós possamos ficar firmes e aguentar firme ali, sem desanimar e sem desistir. Então, meus irmãos, nós temos hoje uma forte pressão, uma verdadeira tempestade da mídia contra a família. O movimento geral ameaçando a família, através de filmes, novelas, a imprensa de um modo geral. A mídia presente, nós estamos vendo ali, um outro modelo de família. Nós temos ali, diferente do projeto de Deus, 2 homens, 2 mulheres, e eles disseram que isso é uma família. Mas a palavra de Deus é um homem e uma mulher que se unem pelo casamento, ele tem os seus filhos e assim formam uma família. Mas a própria Constituição nossa, está ali na mídia também, a própria Constituição vai dizer, define a família como sendo a união de um homem e de uma mulher por meio de casamento e de uma união, ou de uma união estável. Isso é família, um homem e uma mulher. É isso que é a família, de acordo com a palavra de Deus. Não é 2 homens, não é 2 mulheres, mas é um homem e uma mulher. Se a família não estiver alicerçada na rocha que é Cristo, seguindo as regras da palavra de Deus, o manual que ele deixou, a planta que ele nos deixou, ela vai desmoronar. Será grande a sua queda. Você precisa reconhecer que Deus é o inventor da família. Ele é quem planejou. Ele é o autor desse projeto. Ele definiu as regras, as normas para a firmeza da família. Ele planejou uma família com solidez, com firmeza, para aguentar o rojão, para aguentar as tempestades que o mundo traz contra a família. Como está a solidez da sua família? Como está a sua família? No momento a gente está refletindo. Mas uma segunda lição que o texto vai nos mostrar aqui, meus irmãos, quando o texto diz ali, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, a solidez da família depende também do nosso trabalho. Deus fez a parte dele, Deus planejou, fez um excelente projeto lindo, uma planta maravilhosa, perfeita. Mas cabe a cada um de nós agora a parte na edificação. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Nós somos cooperadores de Deus. Ele tem o projeto, mas nós somos os construtores, que no dia a dia trabalhamos na construção da nossa família. É interessante que o engenheiro define o projeto,
Ele faz a planta, mas o pedreiro, o mestre de obras, eles é que vão executar o projeto de Deus. Então, meus irmãos, nós temos um compromisso muito sério com o projeto de Deus. Se não seguirmos exatamente como o projeto determina, será vão o nosso trabalho para edificar a nossa família. Mas quando é que nós começamos a edificar a nossa família? Quando? Quando começa o namoro. Quando você escolhe alguém para namorar. Eu já vi algumas tragédias por aí, porque tudo começou errado. Começou errado desde o início. E quando começa errado, é difícil para acertar. Alguns conseguem acertar, mas a maioria não consegue. Começou errado, vai dar errado mesmo no final. Né? Então, é no namoro que começa a edificação da nossa família. Quando você vai escolher alguém que tem tudo para dar certo. Boa família. Né? Eu já vi alguns que vão lá no prostíbulo para encontrar um companheiro. É muito difícil. Eu tive um primo que fez isso. Né? Casou com uma prostituta. E não deu nada certo. Foi muito ruim. Foi uma tragédia. Né? E ele acabou entrando na bebida e depois morreu com um problema no fígado, né? Como é que chama lá? Cirrose. A cirrose foi tão forte que ele morreu. Né? Foi triste aquilo. Porque começou tudo errado. Não buscou a direção de Deus, a orientação da palavra de Deus, para escolher a pessoa com quem ele ia namorar, com quem ele ia construir o futuro dele. Então começa no namoro, meus irmãos. Né? Então, essa fase, quando nós escolhemos o nosso cônjuge, né? Vem depois os filhos, agora a família está composta e nós continuamos, através do relacionamento familiar, da criação dos filhos, edificando a nossa família. A família, como projeto de Deus, ela é muito valiosa. Nós temos que dar todo o valor possível a essa família. Ela é obra de Deus, é obra-prima de Deus. A nossa família merece toda a nossa dedicação, todo o nosso cuidado. Nós temos que amar a nossa família, fazer tudo para a nossa família. É por isso que a Bíblia diz que, como Cristo deu a vida pela igreja, o marido deve também dar a vida pela esposa. Será que os maridos presentes aqui estão dispostos a isso? Mas se fosse perguntar para cada um, não é? Será que você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? Cristo deu a vida pela igreja. E isso que ele espera de cada um de nós. Não é? Então, meus irmãos, o relacionamento familiar é muito importante nessa edificação. Cada membro da família é responsável por este relacionamento. Nós vamos edificando a nossa família através dos nossos relacionamentos. E aí, começando pelo pai. Esse pai precisa ser amoroso, bondoso, carinhoso, respeitoso, interessado no bem-estar da família. Um pai que busca um bom relacionamento com seus filhos desde cedo, investindo tempo nos filhos. Brincando com o filho, jogando bola com o filho, se ele for menino, brincando até de boneca se ele for menina, de casinha com a menina, contando histórias, cantigas de roda, enfim, há muita criatividade por aí, muitas brincadeiras que o pai fazer com a filha também, não só com o filho, porque tem uns que, eu tenho um irmão meu que teve 3, tudo menina, já o meu filho teve 4, tudo homem. A minha mãe teve 4, tudo homem também, né? Mas alguns têm só mulher. Mesmo assim, o pai, a figura do pai, é muito importante na criação dessa filha ou dessas filhas, né? Como a figura masculina faz diferença. Então, desde cedo, ele investe na vida dos filhos, gastando tempo, né, com as mais variadas brincadeiras com os filhos, né? Ele acompanha o crescimento dos filhos, ele participa da vida deles, dos problemas deles, das alegrias, enfim, ele é participativo da vida do filho. Saber como está indo, como é que vai na escola, né? Eu me lembro quando a gente foi fazer seminário lá no Rio, no começo,
A gente tinha medo de gastar o dinheirinho que a gente tinha, então eu pus a minha filha na escola pública. Mas não deu nada certo. Eles não conseguiram. O ensino do Rio de Janeiro é muito fraco, muito ruim na escola pública. E ela não conseguia aprender a ler de jeito nenhum. Eu fui ensinando a ler em casa. Ali, eu reunindo com ela, ensinando, até que ela aprendeu. Aí no ano seguinte nós fomos colocar no Colégio Batista, que era particular, era caro, mas vamos fazer um esforço para poder investir nos nossos filhos. Eu coloquei os dois lá no Colégio Batista. Só que chegando lá, ela foi matriculada na série devida, e disseram, puxa, ela está tão adiantada que não vai poder ficar aqui. Ela vai ter que passar o seguinte, apesar da idade. Né? Porque a gente ensinou tão bem em casa que ela aprendeu muito. Então foi interessante aquela experiência ali. Como nós pais temos que investir na vida dos nossos filhos, para edificar a nossa família. Mas aí, meus irmãos, eu me lembro da história do nosso grande, famoso rei Davi. Davi teve muitas mulheres. Consequentemente, ele teve muitos filhos. E qual foi a história dos seus filhos? Aminon vai violenta a Tamar. Absalão, irmão de Tamar, fica muito bravo com aquilo, vai e mata o Aminon. Davi não chama a atenção de Absalão, Davi deixa a coisa passar, e a coisa vai se desenvolvendo até que Absalão depois se volta contra o próprio pai, para tomar o reino do pai. E ele acaba morto. Então, meus irmãos, que tragédia. E aí nós vemos Davi chorando a morte de Absalão. E lá em 2 Samuel 18, nós vamos ler ali, né, o choro de Davi. Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Andando, ele dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera eu morrer por ti. Absalão, meu filho Absalão. É o choro do remorso, que era tarde demais. Ele não investiu tempo, ele não cuidou, ele não zelou pelo filho. E agora chorava a morte do filho. Quantos pais têm falhado no cuidado com os filhos, no investimento na vida dos filhos, e depois vão chorar mais tarde. Mas um outro exemplo que eu vejo na Bíblia é o caso de Jó. Jó foi diferente. Quantos filhos Jó teve? Alguém lembra? 10 filhos. Nós estamos afiados, está vendo? 10 filhos. E aí, meus irmãos, nós vemos o seguinte. O texto vai dizer para nós lá em Jó. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado ou amaldiçoado a Deus. Essa é uma prática constante de Jó. Meus irmãos, Jó era um pai presente. Ele participava da vida dos seus filhos. Ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Que diferença na reação de Davi e de Jó com a morte dos filhos. Por quê? Jó, olha o relato dessa comunicação da morte. Né? Chegou outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, eu fui o único que escapou para lhe trazer a notícia. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, que diferença! Aquele pai que soube educar os filhos, que soube investir nos filhos, que soube acompanhar os filhos, aquele pai que deu a sua vida aos filhos, é diferente do choro, do remorso.
Esses dois exemplos nós percebemos aqui. Davi não procurou bem a edificação da sua casa. João, ao contrário, fez um excelente trabalho. Mas dentro disso, meus irmãos, nós vamos considerar também o papel da mulher dentro dessa edificação da casa. Nos que a Bíblia, lá em Provérbios, começa dizendo lá no capítulo 31, esse texto maravilhoso, ó, mulher virtuosa, quem pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não lhe faltará coisa alguma. Ele lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino com benevolência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e a chamam de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Como é gostoso olhar para uma mulher sábia. O projeto de Deus, o papel da esposa é muito importante também. O papel da mãe é muito importante. As regras são muito claras, por isso Provérbios vai dizer também no capítulo 14, algo muito interessante. Eu vou pedir que os homens agora leiam para as mulheres. Os versículos, vamos lá. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A sábia edifica a casa, a tola destrói. Por isso, a papel da mulher na edificação do lar é muito importante. Muito importante. E é isso que Deus espera. Os entendidos até dizem o seguinte, que a mulher funciona dentro de casa como um radar. Ela percebe as coisas. Coisas que às vezes nós homens não percebemos. Quantas vezes minha esposa diz assim, cuidado com aquela pessoa, hein? Cuidado. Aí eu não estou vendo mal nenhum. Mas mais adiante, a gente olha para ela, realmente você tinha razão, viu? Aquilo lá é um falso. Aquele camarada lá, ele queria enrolar a gente, né? Não é que é um radar. Dizem que a mulher tem um sexto sentido, né? Será que é verdade? É verdade, Marcelo? É verdade? É verdade, Denise? Que a mulher tem um sexto sentido? Diz que tem, né? A mãe já sei, diz que tem. Então tem. Então nós temos que atentar para as nossas esposas, para as nossas mães. A mãe chama o filho, meu filho, toma cuidado, meu filho, olha o que você está fazendo. Viu, Maurício? Viu, Maurício? Toma cuidado, viu? Ouça sua mãe, hein? Né? Então nós temos que estar sempre atentos, né? Atentos às nossas mães, às nossas esposas, né? Eu fico imaginando aquela mãe que, antes de pôr a criança para dormir, ela se ajoelha lá, diante da cama dele, ora por ele, Deus abençoa, e vai crescendo, e vai vendo sempre aquela mãe de joelhos, ela olhando sempre por ele. Meu irmão, não tem como dar errado. Ele pode até passar um tempo fora da vontade de Deus, mas ele vai acabar voltando, porque a Bíblia é clara, ensina a criança no caminho de andar, e até envelhecer, vai desviar. O tempo pode desviar por um tempo, mas retorna de novo, e vai ficar firme no caminho do Senhor. Então, meus irmãos, aquela mãe que ensina versículos bíblicos para os filhos, aquela mãe que ensina corinhos, né? Cânticos para os filhos, aquela mãe que ensina os filhos a orar, que vai contando as histórias bíblicas para que o filho conheça a palavra de Deus, conheça os exemplos da palavra de Deus. Essa mãe está trabalhando na edificação de sua casa, seguindo a orientação do projeto de Deus. E os filhos também têm sua parte. Os pais, as mães e os filhos. Por isso a Bíblia, ela tem orientação para todo mundo. Todos estão debaixo do projeto de Deus. E aqui os filhos, a Bíblia vai dizer o seguinte: vós filhos. Quantos aqui são filhos? Eu também sou. Todos nós somos filhos. A irmã Odete riu aqui, porque poucos levantaram a mão, né? Mas todos nós somos filhos, né? Todos nós nascemos da nossa mãe, somos filhos, né? Apesar de ser, alguns serem pais, outros a serem avós, outros a serem bisavós, né? Então, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai,
Tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu trouxe um vídeo, mas não deu certo para passar ali, onde eu vou contar aqui o vídeo, né? Onde aquele pai já idoso, viúvo, tinha uma única filha, mas aquela filha morava numa outra cidade. E ele estava bem idoso, sozinho na casa, e ele ligava para aquela filha, e ela não retornava. Dizia: minha filha, vem me visitar, minha filha. Ah, pai, estou muito ocupada, agora não dá. E aí, ele então liga, ela não, ele ligou, ela não atendeu, ele mandou um recado, dizia: minha filha, eu vou então te visitar. E ela respondeu para ele: pai, estou muito ocupada, não vai dar para recebê-lo não. E aquele pai tentava ligar. Aí um dia no celular dela aparece lá 30 chamadas perdidas do pai no celular dela. E ela mesmo assim não retornou para o pai. Até que depois, a outra pessoa lá, amiga deles, liga para ela e diz para ela: seu pai teve um infarto fulminante e não teve como socorrê-lo. Ela chorou muito, mas era tarde, porque ela não atentou aquele pai, ela não atentou para a carência dele, de querer o carinho, o amor da filha, que estivesse presente, para ele ter relacionamento, para ele abraçar essa filha, beijar essa filha, mas ela não deu. O tempo passa, os nossos pais vão. Minha amada, essa semana, por exemplo, tirou para ir lá cuidar da mãe dela. Passou a semana toda, voltou hoje à noite. Já tem compromisso aqui essa semana. Ela retorna essa noite para continuar a vida, mas desde com a semana inteira cuidando, dando banho na mãe, né? Cuidando da mãe dela, que está com mais de 90 anos. Está mais debilitada do que a minha mãe. Mesmo assim, a minha mãe também está lá na casa do meu irmão, em Cascavel, a passar lá uns 40 dias, ele e a esposa cuidando da minha mãe lá. E ela já teve um tempo aqui com a gente cuidando dela também. Mesmo a gente está lá também para cuidar. Né? Porque nossos pais, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. É isso, né? Então, honrar os nossos pais, aproveitar cada oportunidade para estar com eles, para abraçá-los, para beijá-los, para fazer carinho, para poder brincar com eles também, né? Contando piadas, contando história, contando as suas experiências, compartilhando, né, os seus planos com eles. Como é gostoso, né? Meu pai, quando faleceu, eu estava com a minha esposa lá na casa dele, cuidando dele, porque tinha que dar banho, tinha que limpar, tinha que pôr fralda, tinha que levar na cadeira de roda, levar para o hospital, dar remédio, né? Dar alimentação na boca, porque ele já estava com câncer, estava bem malzinho. Né? E quando ele faleceu, lá no hospital, a minha esposa estava com ele lá na balada, ela pôde cantar mais perto que ele está, quando ela viu que ele estava indo, ele foi indo, até que o médico depois chegou e falou: realmente ele foi. Ela nos chamou, nós fomos lá para dar encaminhamento. Como foi gostoso poder passar os últimos momentos com ele ali. Momentos tão preciosos que hoje traz para a gente tanta alegria, saber que fizemos o melhor que pudemos, honrando nossos pais. Quantos pais têm guardado mágoa dos filhos? Quantos filhos têm guardado mágoa dos pais? Como nós temos que levar em conta o ensino de Jesus com relação ao perdão. Quando a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 6, Jesus dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Perdoar, irmãos, é liberar a dívida, é abrir mão, é ficar com o prejuízo, é assumir o ônus. Isso é perdoar. Perdoar, pode soltar lá, João, próximo, né? Isso. Perdoar é abrir mão das lembranças. A mágoa é como uma planta. Se você vai regando aquela planta, o que acontece? Ela vai crescendo. E a amargura é assim também. Uma raiz de amargura, brotando, vai crescendo. Você vai regando, e vai regando.
Então, para essa planta morrer, o que você tem que fazer? Jogar o regador fora. Jogar o regador fora. Significa o quê? Perdoar. Abrir mão. Assumir o prejuízo. Nós temos que perdoar uns aos outros, principalmente dentro da família. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa dizendo: eu fiquei 4 anos dentro de casa sem falar com o meu pai. 4 anos sem falar com o meu pai. Aí eu acabei tendo meu encontro com Jesus. Jesus impactou tanto a minha vida que a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, pedir perdão para meu pai. E dizer para ele que ele tinha agora um novo filho. Jesus tinha entrado na minha vida, tinha mudado a minha vida, e eu queria que ele me perdoasse por aquele período que eu fui lembrado contra ele. Porque o pai ficou tão impactado que ele disse: meu filho, eu quero conhecer esse Deus também. Eu quero esse Deus na minha vida também. E aquele pai se prometeu também. Um testemunho real, vivo, que eu recebi essa semana pela internet, o vídeo contando isso. Né? Então, meus irmãos, eu me lembro de uma outra história que eu ouvi também de um jovem. Ele era muito mau elemento, tão mau elemento que a família, uma família grande, se reuniu para deserdá-lo. E quando ele ficou sabendo que eles estavam reunidos para deserdá-lo, ele ficou sabendo: eu vou lá, quero acabar com essa reunião. Vou acabar com isso. E foi, ficou ouvindo ali. E cada um foi dando a sua opinião. Quando chegou na vez do pai dele, o pai dele parou, pensou, falou: meus irmãos, até os irmãos da família, né? Ele disse: eu penso que eu devo dar mais um tempo, mais uma oportunidade para o meu filho. Quem sabe ele se arrepende? E a esposa que estava do lado disse: eu também penso a mesma coisa. Talvez o nosso filho tenha uma oportunidade, ele possa dar dele. E o rapaz estava ouvindo tudo lá de fora. Quando ele ouviu a mãe confirmando isso, ele entrou na sala, correndo, se ajoelhou diante deles, pedindo perdão, dizendo: a partir de hoje, essa nova pessoa, o amor de vocês, o perdão de vocês, me constrange. Eu me sinto muito amado. Eu peço perdão e eu quero ser uma nova pessoa a partir de hoje. E mudou de vida. Por quê? O amor constrange. Então, meus irmãos, nós estamos diante do nosso Deus. Estamos avaliando. Deus fez um projeto perfeito para a nossa família. Mas como está a nossa família? Como está o nosso lar? Nós estamos seguindo direitinho ali o projeto de Deus, as normas, as regras, as linhas que Ele traçou. Está tudo bem? Quem sabe nesta noite seja o momento da gente pedir perdão a Deus também. Eu coloquei uma oração ali na tela, João vai colocar. Eu gosto que nós lêssemos juntos essa oração. Uma oração que você vai, no final, dizer amém, se você concorda com ela. Vamos ver juntos? Vamos lá? Senhor, eu quero confessar que muitas vezes eu tenho falhado com a minha família. Não tenho trabalhado exatamente como o teu projeto manda. Senhor, eu quero primeiramente perdoar a mim mesmo pelas minhas falhas e erros. Também quero perdoar o meu familiar que tem falhado comigo. Eu tenho feito juízo com amargura e raiva contra aqueles que me ofenderam. Eu quero ficar livre, Pai. Eu escolho perdoar aqueles que me feriram profundamente, pecaram contra mim. Eu libero tudo e todos agora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, a solidez da nossa família depende disso. Reconhecer que Deus é o autor do projeto. Nós temos, pode soltar, vamos próximo, tá? Nós temos um compromisso sério com o projeto de Deus, chamado família. Este é o projeto de Deus. Também depende do quê? Do nosso trabalho, cada um fazendo a sua parte. Através de um bom relacionamento familiar, que muitas vezes depende de perdão para continuar.
Então, nesta noite, vamos pensar na solidez da nossa família, para que nós possamos realmente edificar a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, como é que diz? Vamos falar todos juntos desde o começo, vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Pai, é tão bom ouvir a tua palavra. Pai, muito obrigado, porque ela é tão clara. As tuas ordens, Pai, para nós são claras. O teu projeto, Pai, maravilhoso, perfeito. Ajuda-nos, ó Pai, a obedecermos as regras do teu projeto, a seguirmos o manual, Pai, a seguirmos a planta desse projeto, assim como o Senhor fez. Pai, que sejamos fiéis e possamos, Pai, cumprir com a nossa parte. Seja pai, seja mãe, seja filho, que cada um cumpra com a sua parte, cada um cumpra com o seu papel, que nós possamos, Pai, cada um fazer a sua parte na edificação do nosso lar, da nossa família. Ministra, meu Deus, na vida de cada um. Dá-nos a tua bênção, Pai. Dá-nos a tua vitória. Dá-nos, ó Deus, a orientação, a direção. Dá-nos, ó Deus, o poder, a unção, a sabedoria, o discernimento, Pai, para sabermos fazer as escolhas, as decisões. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia. Abençoa as famílias da nossa igreja, Pai. Desperta este povo, ó Deus, para te servir com fidelidade, para estar, ó Deus, cada vez te buscando mais, vindo à tua casa para te adorar, vindo para estar na comunhão, para que esse povo seja despertado, meu Deus. Desperta a nossa igreja, Pai. Acorda este povo, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Dá-nos aqui uma igreja viva, uma igreja vitoriosa, uma igreja que ora, uma igreja operosa, uma igreja dedicada, uma igreja que paga o preço, uma igreja que tem a visão, Pai, da tua vontade, do teu querer. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos abençoe, e nos ajude, meu Deus. Oh, Pai querido, nós dependemos da tua bênção, nós precisamos da tua bênção. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.